Vamos lá então, pessoal, retomando aqui, lembrando que nós estamos fazendo uma aula de reposição da aula do dia 18/5, tá? Esse é o vídeo 3 sobre poderes da administração pública, tá? Então, reposição da aula do dia 18, vídeo 3, poderes da administração pública. Vamos lá então. Na aula passada, no vídeo passado, foi um vídeo longo, nós falamos sobre o poder vinculado, poder discricionário. Foi um vídeo longo porque é um tema bem importante, eu peço que vocês vejam com cuidado, façam as correções que eu pedi lá no material, justamente para não ter equívocos, ok? Então vamos continuar agora. Poderes quanto à estrutura da administração pública. Tá? Então, antes, no item 3, nós vimos poderes quanto à autonomia da administração. Agora vamos ver poderes quanto à estrutura da administração pública, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos o chamado poder hierárquico e o poder disciplinar, tá? Poder hierárquico, pessoal, a gente já viu alguma coisa nas aulas passadas, tá? Então aqui eu vou falar um pouco mais rápido, que a gente aqui é só relembrar, tá? Os poderes quanto à estrutura da administração, tanto o poder hierárquico quanto o poder disciplinar, eles se justificam pelo poder de supremacia especial. Lembra? Se a gente voltar aqui, ó, eles estão aqui, ó, nesse cenário aqui, ó. Então, o poder disciplinar e o poder hierárquico, eles se justificam por essa relação de supremacia especial. Poder vinculado e poder discricionário, pessoal, vai depender muito do caso específico, tá? O tema poder vinculado, poder discricionário, pode tanto aparecer em relações de supremacia especial, como também aparecer em relações de supremacia geral. Beleza? Então, vamos lá. Descendo. Então, vamos lá. Poder hierárquico. O poder hierárquico, ele gera a chamada obediência funcional. O comando superior é um dever jurídico inexcusável, tá? Salvo se a ordem for uma ordem manifestamente ilegal. Tá? O poder hierárquico, eu costumo dizer, não transforma o subalterno em um autômato, tá? Em um nada. Não é isso. A lógica do poder hierárquico e toda a administração pública, ela é formada dentro desse modelo hierárquico. Tá? Essa formação de uma burocracia hierárquica, se a gente pegar historicamente, isso advém da igreja, tá? A gente pode dizer que a primeira estrutura administrativa organizacional de uma hierarquia rígida foi a igreja, tá? A igreja católica, a estrutura administrativa da igreja católica. Depois essa noção ela foi passada para os exércitos, tá? O modelo militar é um modelo rigidamente hierárquico, e também dos exércitos ela foi passada para a administração pública. A administração pública ela também se forma dentro dessa estrutura, esta noção de hierarquização, onde eu tenho órgãos superiores, agentes superiores, órgãos subalternos, agentes subalternos. Toda a administração ela é guiada por essa lógica da hierarquia, beleza? Essa hierarquia nada mais é do que uma organização escalonada de órgãos e agentes. Eu sempre brinco, né? Na administração, todo índio tem o seu pajé. Todo mundo tem um chefe, que tem um chefe, que tem um chefe, tá? E se reporta a esse chefe imediato. Quais são os poderes desse superior hierárquico, né? Isso aqui a gente já viu, então eu vou falar um pouco mais rápido, tá? Poder de emitir ordens sempre legais, obviamente. Poder de fiscalizar o trabalho dos seus subalternos, o poder de rever os atos dos seus subalternos, tá? Rever atos de inferiores. Tira inferiores, tá? Inferiores pode... uma palavra muito forte, né? Então, tira inferiores, ele coloca rever atos de subalternos, tá? Para avaliar se esses atos são legais, tá?
o chefe, o superior hierárquico, ele pode manter esses atos, ele pode invalidar esses atos, ele pode convalidar esses atos. E aqui eu sugiro muito que vocês deem uma boa lida na súmula 473 do STF. Depois a gente vai ver melhor esse tema, mas já comecem a se antecipar. É da competência também do superior hierárquico resolver conflitos de atribuições. Na administração, vira e mexe, existem conflitos entre órgãos, existem conflitos entre agentes. Conflitos funcionais, tá, gente? Não é picuinha particular, não, tá? E é prerrogativa do superior hierárquico, do chefe, fazer esta resolução desses conflitos. De certa forma, dentro também do poder do superior hierárquico, nós temos também o poder disciplinar, tá? Que é o poder de avaliar irregularidades funcionais, aplicar sanções previstas em lei. Também o superior hierárquico ele tem a competência de delegar funções, né? Conferir, delegar a um outro órgão ou a um outro agente uma atribuição que lhe é originária, tá? Desde que não seja algo proibido pela lei, beleza? Então, nesse caso, não será aceita a recusa do subordinado, a não ser que seja uma justa recusa, e não pode haver uma subdelegação sem autorização do titular. Então, delegar é quando o chefe pega uma competência dele e repassa para um subalterno, para outro, beleza? De regra, essas competências elas podem ser delegadas, a não ser que a lei faça alguma restrição e estabeleça que determinada competência é exclusiva daquele chefe, tá? Se vocês olharem a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, ali nós temos um regramento legal bem específico sobre delegação, tá? Então, não podem ser delegados, segundo o artigo 13 da 9784. A edição de atos de caráter normativo, produzir normas, decisões e recursos administrativos e aquelas matérias de competência exclusiva do superior hierárquico. O artigo 13 também estabelece uma formalidade da delegação, tá? A delegação tem que especificar a matéria que está sendo delegado e os poderes que estão sendo delegados. Não se admite a chamada delegação em branco. Então, é necessário que tenha uma delegação e no ato de delegação, tem que ser um ato formalizado, ali se estabeleça exatamente qual que é a matéria que está sendo delegada, quais são os poderes que estão sendo delegados. É preciso estabelecer nesse ato os limites da atuação da delegação e, principalmente, a duração daquela delegação e os objetivos da delegação. Então, nota, a delegação não é um cheque em branco, não se delega abstratamente. Se delega poderes específicos por um prazo determinado, com um objetivo específico, beleza? E aqui mais uma súmula importante do STF. Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela caberá o mandado de segurança ou eventual medida judicial. Isso aqui é mais ou menos o seguinte. Imagine que você é meu chefe e eu sou o seu subordinado. Você me delega uma competência que é sua. Tudo certinho, formalizado, beleza. Eu, então, vou exercer essa competência através de uma delegação. Ao exercer essa competência, vamos dizer que eu violo algum direito de um cidadão. Tá? Esse cidadão, quando ele for entrar com uma medida judicial, um mandado de segurança, por exemplo, ele vai entrar com essa medida judicial não contra você, que é o delegante, mas contra mim, que sou o delegado. Tá? Então, praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o MS. O MS, o mandado de segurança, não vai ser contra você, que é o delegante, vai ser contra mim, que sou o delegado, beleza? Uma outra competência importante do chefe é a tal da avocação. A avocação é o contrário da delegação. Se na delegação o chefe se despreende de uma competência, na avocação é o contrário. O chefe vai lá e toma do subordinado uma competência que era do subordinado, tá? Então, avocar é chamar para si funções
originalmente atribuídas a um subordinado. E o artigo 14 da 9784 traz os requisitos da avocação. A avocação sempre é uma competência referida a um órgão hierárquico inferior, tá? Ou seja, é sempre o superior em face do inferior. Nunca é o órgão inferior ou subalterno em face ao superior, tá? O poste não pode mijar no cachorro. Então, é o superior hierárquico que vai e avoca uma competência do subalterno. O subalterno não tem como avocar uma competência do superior, beleza? A avocação é sempre um ato excepcional, por motivos relevantes e necessários, tá? Não se pode avocar de graça, ok? Ela tem que ter uma justificativa e ela sempre é temporária, beleza? Não cabe avocação de atribuições exclusivas do subalterno. Então, mesmo eu sendo um agente subalterno a você, você não pode, enquanto meu chefe, avocar competências que são exclusivas minhas, tá? Então, onde a lei estabelece que há determinado órgão ou agente, por exemplo, julgamento de concorrência, por comissão competente, comissão processante, disciplinar, etc., o chefe não poderia absorver, avocar essa competência. Esse último requisito aqui, pessoal, ele não está no artigo 14 do 9784. Beleza? Mas ele vem de entendimentos doutrinários. Então, o que é importante você pensar aqui? Se você for para uma prova de concurso, tá, segue o que está na lei. A não ser que o enunciado da questão pergunte sobre a doutrina. Tá? Se o enunciado não perguntar nada sobre a doutrina, vai na lei. Tá? A lei não exige isso aqui, ó. Beleza? Isso é um entendimento doutrinário. Beleza? Então, de poder disciplinar, de poder hierárquico, gente, era isso aqui, tá? Não tem muito o que ficar viajando, não. Poder disciplinar, vamos lá. O poder disciplinar, ele não se confunde com o poder hierárquico, mas eles estão umbilicalmente relacionados. Eles têm uma relação extremamente íntima. Eu diria que quase que imperceptível, beleza? Penso eu que a doutrina separa isso apenas por uma questão metódica de ensino, tá? Porque no dia a dia prático e até mesmo conceitualmente é algo muito próximo. Eu diria que são faces de uma mesma moeda, tá? Mas não se confundem, se cai numa prova de concurso, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Esse poder disciplinar, o que ele é então? Ele é o dever que o superior hierárquico tem de investigar e punir as infrações funcionais de seus subalternos, tá? Então, uma vez levado ao conhecimento de um superior hierárquico alguma ilegalidade referente aos seus subalternos, esse superior hierárquico, ele é obrigado, isso é uma competência vinculada, tá? Ele é obrigado a instaurar um procedimento de investigação, nem que seja simplesmente uma sindicância, mas ele é obrigado a fazer, tá? Então vamos lá. Geralmente, como que se dá o exercício desse poder disciplinar? A forma, geralmente, é por PAD, Processo Administrativo Disciplinar, tá? Mas nada impede que também ocorra por sindicância. Coloca ali no teu material do Word, coloca ali PAD barra sindicância, tá? Infelizmente não vai dar tempo da gente entrar numa análise mais aprofundada sobre processo disciplinar e sindicância. Mas em síntese, fazendo aqui um paralelo com o processo penal, eu diria que a sindicância é algo equivalente ao inquérito policial. Tá? A sindicância ela é utilizada quando ainda não se tem elementos suficientes de autoria, de materialidade. E aí abre-se uma sindicância justamente para levantar esses elementos. O PAD não, o processo administrativo disciplinar, é quando já existem esses indícios de autoria, de materialidade razoavelmente suficientes e vai-se direto a um PAD. Tem algumas sanções que podem ser aplicadas em sindicância, tem outras sanções que só podem ser aplicadas em PAD. Tá? Por exemplo, a demissão
que é talvez a pena, talvez não, é a pena acho que mais rigorosa. Não, não é a mais rigorosa, acho que a cassação de aposentadoria é a mais rigorosa. A demissão, ela só pode ser aplicada no âmbito de um PAD. Ela não pode ser aplicada no âmbito de uma sindicância. Aí tem diferenças procedimentais e infelizmente não vai dar tempo a gente ver. Talvez vocês vejam isso aí em Administrativo 2 com outro professor. Então, a tipicidade, isso aqui também é importante, tá? Quando a gente fala em poder disciplinar, sempre quando a gente fala em poder de punir, a gente tem que pressupor a chamada tipicidade, que vem daquele princípio de que não há pena sem prévia culminação legal, tá? Isso se aplica tanto no penal quanto no administrativo. E aqui, para muitos autores, nós temos o chamado poder administrativo sancionador. Tá? Então, a tipicidade, o poder e o direito administrativo sancionador, ele tem várias interfaces com o direito e o processo penal. Tá? Tem até uma obra bem famosa, agora esqueci o nome do doutrinador, mas procurem no Google, coloca lá direito administrativo sancionador. Para quem quer se aprofundar, tem uma obra bem legal sobre isso daí. Então vamos lá. A tipicidade administrativa, ao contrário da tipicidade penal, ela é mais aberta, ela é menos rígida, uma vez que o legislador, na maioria dos casos, limita-se a definir genericamente os deveres que deverão ser respeitados pelos agentes, estabelecendo sanções que deverão ser aplicadas. Então, vamos lá. Tanto no penal quanto no direito administrativo sancionador, é necessária a chamada tipicidade. Tá? O que é tipicidade? Não basta uma lei prévia. Tá? Não há sanção sem prévia culminação legal. Beleza. Mas não basta simplesmente ter uma lei. É preciso que a lei estabeleça os chamados tipos sancionatórios, tá? Que lá no direito penal vocês aprendem como crimes, os tipos penais. Tá? O artigo 121 do Código Penal, o artigo 334 do Código Penal. Aquilo ali são tipos penais. Tá? O legislador ali, ele estabelece um conceito fechado, rígido, tá? Para definir que uma determinada conduta é crime ou não. Tá? Se aquela conduta escapar daquele tipo legal, o ato não é crime, é o chamado ato atípico, beleza? No caso do poder administrativo sancionatório, do poder disciplinar especificamente, essa tipicidade ela não precisa ser tão fechada como é no direito penal. Até obviamente, né, pessoal, porque no direito penal nós estamos falando um dos valores mais importantes do ser humano, que é a liberdade. Então, obviamente, as legislações penais elas têm que ter tipos fechados e bem fechados para evitar arbitrariedades dos órgãos policiais e até mesmo do judiciário. No direito administrativo, nós não estamos, aqui no poder disciplinar, nós não estamos falando da liberdade da pessoa, a gente está falando do cargo. Então, admite-se, muito embora exista muito debate em relação a isso, mas a maioria da doutrina e jurisprudência admite que no caso do poder disciplinar administrativo é possível ter uma tipicidade mais aberta, mais fluida, ok? Se vocês olharem o artigo, a Lei 8112, que é a Lei do Estatuto Federal do Servidor, vocês vão ver ali na parte disciplinar que tem tipos bem abertos, desídia. Entendeu? É um tipo aberto, é um conceito aberto, indeterminado até. Isso em direito penal seria rasgadamente inadmissível. Tá? Mas no direito administrativo é possível ter essa tipicidade mais aberta. Tá? Observação importante. Tá? Não há uma conveniência, uma oportunidade, ou seja, discricionariedade em um PAD. A administração pública ela é obrigada a investigar e, encontrando prova, ela é obrigada a aplicar a sanção legal respectiva. O que há, em verdade, é uma função quase judicial da administração pública
quando nós estamos falando em PAD. Quase judicial em que sentido? A administração, de modo atípico, ela se coloca como uma verdadeira julgadora daquele servidor, avaliando provas, avaliando contextos e ocorrendo a comprovação de uma infração, aplicando a respectiva sanção legal. Então, eu costumo dizer que o exercício do poder disciplinar em um PAD é quase um exercício judicial, tá? Então, compete à administração avaliar o conjunto probatório, e aqui nós temos o mérito do processo disciplinar, e caso formada a culpa, aplicar a devida sanção. Havendo provas, havendo materialidade, havendo autoria, não pode simplesmente a administração não sancionar. Ela pode aplicar sanções menores a partir de uma dosimetria. Isso, beleza. Mas ela é obrigada a atuar e sancionar. Então, o mérito da punição compete à administração pública. Ou seja, cabe ao superior hierárquico valorar a conduta do agente e, se entender se realmente está comprovada a infração, aplicar a respectiva sanção legal. E aqui eu coloquei o exemplo de desídia, né? Como é um tipo aberto, cabe ao administrador público, ao superior hierárquico, avaliar se aquele agente público agiu com desídia, valorar esse conceito, valorar o conjunto de provas e aplicar a respectiva sanção. Pode ter abusos? Pode, certamente pode, eu já vi. Aí cabe a provocação da tutela judicial. A aplicação da pena disciplinar é, portanto, um poder-dever do superior hierárquico. Tá? É um poder-dever do superior hierárquico. Ele não tem simplesmente uma discricionariedade em fazê-lo. Tá? Observação importante. Pode haver um controle judicial do PAD? Como eu já disse agora, pode. Tá? Poder pode. A questão é saber até onde o juiz pode ir, beleza? Então, o que doutrina e jurisprudência, de certa forma, se alinham? Pode haver o controle judicial, desde que esse controle judicial se restrinja a analisar as formalidades do PAD, se o PAD atendeu às formas legais, analisar se foi garantido o devido processo legal e a ampla defesa, analisar se houve algum excesso de poder ou algum desvio de poder do superior hierárquico. Só para esclarecer, tá, gente? O PAD ele é feito por uma comissão processante, tá? Então, é uma comissão processante que instrui o PAD, faz um parecer e encaminha esse parecer para a autoridade superior, que vai aderir ou não ao parecer da comissão processante, beleza? Eu recomendo que vocês deem uma olhada na Lei 8112. Infelizmente, não vai dar para a gente estudar ela, mas é uma lei bem importante, cai em vários concursos, cai na OAB, então vale a pena dar uma espiada lá, não é uma lei longa, e vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Então, o juiz pode avaliar as formalidades do PAD, se o PAD atendeu às garantias do devido processo legal e ampla defesa, se houve excesso ou desvio de poder, se houve motivação na decisão, ou seja, se aquela decisão exarada num PAD, ela está devidamente fundamentada. E também há quem admita que o judiciário pode avaliar a proporcionalidade daquela sanção. Aqui a gente entra num aspecto mais problemático, né? Porque sempre o juízo de proporcionalidade, ele acaba tendo uma certa valoração, uma certa discricionariedade, ok? Mas isso é muito comum acontecer em PAD. Por quê? Como o PAD ele tem uma tipicidade aberta, desídia, tá? Muitas vezes, o que o judiciário faz? Ele avalia se a interpretação dada a esse conceito, que é aberto, foi uma interpretação proporcional. Então tem que avaliar o caso concreto, né? Mas às vezes, de repente, o servidor cometeu uma falha funcional mínima, pequena, e mesmo assim
o superior hierárquico foi demasiadamente rígido e enquadrou aquilo como se fosse uma desídia. E foi demitir o cara, tá? Então, muitas vezes nessas hipóteses, o judiciário intervém e entende que aquela valoração do conceito, que é o conceito aberto, e aquela aplicação de uma pena muito rígida foi desproporcional. Isso pode acontecer, isso eu já vi. Mas, em regra, o que o judiciário faz? Ele faz uma avaliação para verificar se houve erro em procedendo, erro de procedimento. Então, não cabe ao juiz, a priori, fazer uma avaliação se houve erro in judicando. Não cabe ao juiz se substituir ao administrador na valoração da prova, salvo se a ausência de provas for algo manifesto, o que aí caracterizaria um excesso ou desvio de poder. O que é importante destacar é isso. O juiz do PAD é o superior hierárquico. O judiciário só vai intervir se houve violações formais do contraditório, da ampla defesa, desvio ou excesso de poder, ou se há algo manifestamente desproporcional, sem motivação. Não cabe simplesmente ao juiz reavaliar o conjunto probatório e rejulgar aquele agente público dentro de um PAD. Beleza? Eu trouxe aqui para vocês uma jurisprudência que vai exatamente nesse sentido que eu falei para vocês, tá? A revisão judicial do PAD, ela limita-se à regularidade do procedimento, à legalidade do ato, para ver se aplicou a pena correta, se houve um enquadramento correto, né? Sem incursão no mérito. Tá? Inviável a reanálise de provas para adotar uma conclusão diversa daquela adotada pela administração. Isso eu extraí do agravo interno no mandado de segurança 22526 do DF, lá do STJ. É uma decisão recente, hein, gente? Ó, maio de 17. Dá uma olhada lá no site do STJ, vale a pena ler esse julgado aqui para vocês entenderem e compreenderem um pouco melhor. Beleza?